Boa noite. Estamos começando mais um programa da série Roda Viva Eleições 89. Estão sendo entrevistados no Roda Viva ao longo desta semana os 10 candidatos melhor colocados nas pesquisas de opinião. Serão 2 programas por noite, um às 9h30 e outro às 10h30. Cada candidato será entrevistado durante 1 hora. Para esta série especial, convidamos 2 grupos de jornalistas que estarão aqui todas as noites representando os mais importantes meios de comunicação do país. O Roda Viva Eleições 89 está sendo transmitido ao vivo em rede nacional de televisão através da FUNTV e Rádio Brás. Inclui as TVs educativas do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Sergipe, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Alagoas, Santa Catarina, Pernambuco, Maranhão, Acre, Rondônia e Amazônia, além da TV Curitiba e da TV Nacional de Brasília do sistema Rádio Brás. O primeiro convidado do Roda Viva desta noite é o candidato a presidente da República pelo partido da Frente Liberal, Aureliano Chaves de Mendonça. Já participaram desta série o senador Mário Covas, candidato a presidente pelo PSDB, o ex-governador Fernando Collor de Mello, candidato do PRN, e o deputado Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a presidente pelo PT. Você que está nos assistindo em casa e quiser fazer perguntas pelo telefone, pode chamar 252-6525, 252-6525. E esta semana, excepcionalmente, durante os horários do programa, também estará disponível o telefone 263-9111, 263-9111. A Carla, a Yara e a Bernadette estarão anotando suas perguntas. Para entrevistar Aureliano Chaves esta noite, nós convidamos os seguintes jornalistas: Carlos Nascimento, editor de jornalismo da TV Record; Júlio Mesquita, diretor do jornal O Estado de São Paulo; Roberto Miller, vice-presidente do jornal Gazeta Mercantil; Carlos Tramontina, repórter da TV Globo; Luiz Veis, redator da revista Super Interessante; Clóvis Rossi, jornalista do jornal Folha de São Paulo. Na plateia assistem o programa convidados da produção. Aureliano Chaves de Mendonça construiu sua candidatura basicamente no prestígio que conseguiu quando era vice-presidente do então general João Batista Figueiredo. Nas ocasiões em que assumiu interinamente a presidência, teve atitudes polêmicas para o regime da época, como, por exemplo, impedir que fosse processado pela Lei de Segurança Nacional o padre Aristides Camiot e pudesse sair em liberdade do país. Medidas como essa atraíram para ele apoio de grandes parcelas do empresariado e da classe média. Mas Aureliano acabou perdendo pontos como ministro das Minas e Energia do governo Sarney. Sofreu desgaste com sua indecisão em deixar o governo e hoje enfrenta resistências dentro do próprio partido da Frente Liberal. Ministro, boa noite. Boa noite. Poderíamos começar a nossa entrevista hoje com essa questão das resistências que o senhor estaria enfrentando dentro do próprio partido da Frente Liberal para poder deslanchar a sua candidatura. O senhor acha que essas questões estão sendo contornadas, resolvidas? Em primeiro lugar, é preciso colocar esse problema nos seus devidos lugares. A minha candidatura não resultou de uma postulação da minha parte. Ela resultou de uma convocação do meu partido. Eu estava em Belo Horizonte, considerando a minha vida pública já encerrada, uma vez que, no momento em que eu tive mais de 50% de intenção de voto das pesquisas realizadas à época em que eu estava exercendo a vice-presidente da República, as circunstâncias levaram a mim e a um grupo de companheiros a apoiar a candidatura Tancredo Neves. Eu considerava a minha vida pública encerrada, quando fui procurado pelo presidente do meu partido, o senador Marco Maciel, que me dera ciência de que a comissão executiva do partido, por unanimidade, havia considerado a minha candidatura como uma candidatura natural. Aquilo era, na realidade, uma convocação dirigida ao presidente de honra do partido para que ele, naturalmente, emprestasse a sua colaboração para aglutinar o partido e preparar melhor o partido para as eleições de 1990. Os fatos evoluíram e eu acabei me submetendo a uma prévia dentro do partido. Um fato que, sob certos aspectos, é inédito no país. É a primeira vez que um partido político ouve as bases, pratica a democracia interna na escolha de um candidato. No universo de mais de 200 mil eleitores, 208 mil filiados do partido,
eu tive 130 mil votos. Então, esta convocação que eu recebera das lideranças do partido fora confirmada pelas bases do partido. Não há, portanto, que considerar a resistência de onde? Das lideranças do partido? Se a cúpula do partido, através do presidente do partido, me convocou para ser o candidato do partido e, posteriormente, as bases do partido confirmaram essa convocação, não há o que falar. Bom, nós vamos fazer como nas outras noites, uma rodada inicial com todos os nossos convidados e depois o Roda Viva volta ao à sua característica normal de intervenções no decorrer da entrevista. Carlos Nascimento, da TV Record, por favor. Bom, se o senhor tem efetivamente o apoio das bases do partido, por que é que elas não se refletem agora no momento em que o senhor precisa das intenções de voto? E o senhor aparece aí com apenas 1% da preferência do eleitorado. Onde é que está esse apoio? Bom, em primeiro lugar, é preciso levar em conta que o nosso partido, do ponto de vista de presença popular, não é um grande partido. Quer dizer, ele é um partido que tem uma presença congressional. Tanto que só temos um governador eleito. Só um governador eleito. E o fato que está ocorrendo comigo se repete com a candidatura de um brasileiro ilustre, que é o senhor Ulisses Guimarães. Além do mais, não confundir intenção de voto com decisão de voto. São coisas completamente diferentes. Desse total de entrevistados nessas chamadas pesquisas, que envolve geralmente um universo relativamente pequeno, 37% definiu intenção de voto. Os restantes não definiram intenção de voto. Então, o que é que ocorre? Existe uma grande parte do eleitorado que ainda sequer manifestou a sua intenção de voto. E intenção de voto é uma coisa, decisão de voto é outra coisa. Decisão de voto está nas urnas. Pode, às vezes, ocorrer que a intenção de voto se transforme em decisão de voto. Mas também pode não ocorrer. Esse é que é o dado de realidade. Roberto Miller, por favor. Ministro Aureliano, eu vou fazer uma pergunta ao senhor, que é um pouco ao senhor e é um pouco, se o senhor me permite, aos políticos da sua época. Todos nós nos recordamos, a sociedade brasileira como um todo se recorda, o senhor como vice-presidente da República no governo General Figueiredo liderou pesquisas, como o senhor mesmo disse, de intenção de voto. Depois, dependeu basicamente, sem menosprezo a nenhum outro interlocutor da cena política nacional, mas se pudéssemos resumir em dois homens, a eleição de Tancredo Neves, a eleição indireta, já que o Congresso Nacional, os representantes do povo, à época, rejeitaram a eleição direta, então os políticos, liderados de um lado pelo senhor e de um lado pelo doutor Ulisses, decidiram consertar um entendimento que levou à chefia da nação o presidente Tancredo Neves, que infelizmente e tragicamente deixou o país e deixou a presidência. Pois bem, passou-se algum tempo, passaram-se já quase 5 anos do governo de transição, e esses homens, Aurélio Chaves, Ulisses Guimarães, que estão na memória de todos, de alguma maneira ajudaram a conduzir a transição democrática, ajudaram a acabar com a coisa da ditadura, do governo autoritário. Não importa se o senhor estivesse no governo e o doutor Ulisses estivesse contra, os senhores se entenderam. Como se entenderam para escolher Tancredo, como se entenderam para escolher Sarney, como se entenderam para formar o ministério. E hoje, são dois homens também sobre cuja honorabilidade raramente se ouve alguma observação. Fala-se tanto de vários políticos, mas eu não ouço dizer nada contra a honorabilidade de Aureliano Chaves e contra a honradez de Ulisses Guimarães. E eu gostaria de perguntar ao senhor, como eleitor, como jornalista, e acho que talvez interprete a curiosidade de muitos telespectadores. É claro que as pesquisas, como o senhor diz, não representam tudo, nem todos responderam, é uma parcela ainda minoritária que manifestou intenção de votos, mas manifesta um sentimento, pelo menos dessa parcela. O que, a seu juízo, com a sua experiência já longa da vida pública, o que estará acontecendo nesse país? Que os homens da sua idade, que os homens que há poucos anos atrás emprestaram o seu talento, o seu poder de conciliação para encontrar uma solução que foi melhor, foi pior do que a eleição direta, mas foi melhor do que a continuação da ditadura. O que terá acontecido com esses homens que hoje têm 1, 2, 3, no máximo 4% da pesquisa? O país perdeu a memória, os senhores deixaram de saber fazer política, o que houve?
Os tempos mudam com muita velocidade, e particularmente num país como o Brasil, os tempos mudam com mais velocidade ainda. Agora, é muito difícil, quer dizer, aferir-se determinados fatos. Há um fato concreto: o país é amplamente dominado pela mídia eletrônica. E, às vezes, procura-se fotografar o pensamento do candidato pela fisionomia do candidato. Projeta-se instantaneamente, porque assim é que funciona, em média, a chamada mídia eletrônica, projetando muito mais a imagem e muito menos o pensamento. Então, corre-se o risco de pensar que está avaliando uma candidatura para presidente da República e está querendo escolher-se um bom locutor de televisão ou um bom artista de novela. Isso pode ocorrer, muitas vezes. Agora, além do mais, é o respeito. Afinal de contas, a sabedoria do povo. O povo tem, no recôndito da sua alma e da sua inteligência, muita sabedoria. Quem não se lembra do que ocorreu com o grande, com o extraordinário Winston Churchill? Sem cuja bravura, sem cuja determinação, o mundo seria outro hoje. Um homem que reavivou o sentimento de resistência do povo inglês depois de Dunkerque. Quem não tivesse a têmpera de aço de Winston Churchill teria sucumbido diante do Dunkerque e das bombas V2 que caíam sobre Londres e da Luftwaffe em cima de Londres com bombardeios para baixar a moral do povo inglês. Winston Churchill levantou-se como um gigante e como um gigante conduziu a Inglaterra num período de sangue, suor e lágrimas para a vitória final. E ao invés de ser premiado pela vitória final, foi castigado, sendo derrotado como candidato à Câmara dos Comuns no seu distrito eleitoral. As coisas podem ocorrer. Luiz Vez, por favor. Ministro, vamos voltar por um momento ao Brasil. O senhor falou em mídia eletrônica e pouco antes de vir para cá, eu estava vendo o noticiário da noite e ouvi o senhor falando em Foz do Iguaçu, ou uma reunião de ruralistas. É verdade. E o senhor disse coisas como a agricultura não pode dar prejuízo, é preciso dar habitação ao povo. Certo. Em outro canal, o candidato do PDS, Paulo Maluf, dizia que era preciso acabar com a carestia. Ontem à noite, aqui nesse mesmo Roda Viva, o candidato Fernando Collor de Mello dizia que precisava pôr corrupto na cadeia. E assim vai, e assim vai, e assim vai. Todos têm soluções. Ouvimos um, ouvimos todos. O senhor não acha que todos nós, os partidos, os políticos e o povo, estamos perdendo uma excelente ocasião de fazer desta campanha eleitoral um foro para discussão de um projeto nacional que vá além do imediatismo do pronto-socorro em que o Brasil se encontra? Acho que sim. E qual a contribuição que, eventualmente, um homem como o senhor, com a sua experiência, poderia dar? Primeiro, a contribuição de encarar os problemas com senso de realismo. Foi o que eu fiz lá em Foz do Iguaçu. Sim, mas o senhor está falando do imediato. Todos os candidatos estão falando do imediato. Primeiramente... E daí porque a população não está morrendo de amores por essa campanha. Eu repito a minha pergunta. Por que um homem como o senhor não deixa o imediato, que está na boca de todos, e tenta formular... O senhor não tem muita coisa a perder nessa eleição. O senhor já tinha, como disse há pouco, se afastado da vida pública. Se o senhor for eleito, maravilha. Se o senhor não foi, se o senhor não for eleito, o senhor está onde sempre esteve. Por que o senhor não tenta desenvolver um projeto nacional para oferecer à discussão na sociedade brasileira? É o que estou procurando fazer. Ainda não o tenho. Dizendo que precisa ter habitação para o povo? Não, eu ainda não o tenho da integralidade, porque eu não quero fazer propostas utópicas. Poder-se-ia organizar um projeto livresco bem elaborado, isso não falta uma boa biblioteca, bons assessores para formular. Mas entre um projeto livresco e a realidade do país medeia um espaço infinito. É por isso que o Brasil tem se frustrado demais. Agora, não é demais, não é muito, não é exagero afirmar-se que qualquer projeto que se queira realizar a médio prazo e a longo prazo deve estar centrado fundamentalmente no homem. Qualquer país que queira realmente ter um futuro mais seguro tem que voltar as suas vistas para um sistema educacional adequado à realidade que o país
tem que enfrentar a cada momento novo. País que não investe especificamente e adequadamente em educação, que não cria uma ciência, uma consciência de pesquisa científica e tecnológica, não pode aspirar a um futuro lisonjeiro. Qual é o perfil de pesquisa hoje na América Latina? Vamos citar na América Latina. Vamos primeiro começar pelos gastos em pesquisa no mundo. Do total de gastos de pesquisa no mundo, o perfil é mais ou menos o seguinte: 32% deste montante gastam os Estados Unidos. 34% gasta a Europa como um todo. Cerca de 16% a 17% gasta a União Soviética. 18% gastam reunido os países asiáticos. E quanto gasta a América Latina? 1,8%. 1,8%. Ministro, quanto gasta o Brasil em ciência e tecnologia como porcentagem do PIB? Muito pouco, menos de 1%. É menos de 0,5%, ministro. O senhor se Eu equivocou. disse, é menos de 1%. E está caindo desde 85. Vez, por favor, eu precisaria completar a roda. Pois não. Depois nós voltamos, por favor. O Clóvis Rossi, ministro, tem uma pergunta ao senhor. Ministro, o senhor é considerado um homem absolutamente franco, às vezes excessivamente franco. Eu queria saber simplesmente o seguinte: quando o senhor diz que corre o seu risco de eleger, através da mídia eletrônica, apenas um bom locutor de TV, um bom ator de novela, o senhor está se referindo ao candidato Fernando Collor de Mello? Então, predominantemente, ele ocupa esta posição, em grande parte, pela sua boa imagem de televisão. Mas o senhor considera apenas um bom locutor de TV, um bom ator de novela, um bom candidato a presidente? Pode ser que as suas ideias possam refletir conteúdos mais densos, mas até agora não. Carlos Tramontina, por favor. Ministro, a última pesquisa Ibope mostra que na região sudeste, a região onde o senhor teoricamente deveria ser mais forte, o senhor ocupa um modestíssimo 5º lugar atrás de 6 candidatos, dividindo este 5º lugar com o candidato Afif Domingos com apenas 2% das intenções de voto. Isso demonstra que o senhor, pelo menos nesse momento, em termos de intenção de votos, não tem apoio nem na região de origem do senhor. O senhor acredita mesmo que tem condições de ganhar? Ou o senhor, se mantiver nesse patamar, após o início da propaganda pela televisão, o senhor desiste no meio do caminho ou o senhor quer apenas manter o nome ou manter o nome do partido como candidato? Bem, essa indagação me tem sido feita por diversas vezes, repetidas vezes, eu vou retornar às respostas que tenho dado. Em primeiro lugar, eu fui convocado pelo partido. Então há uma responsabilidade solidária do partido, embora o partido, do ponto de vista de representatividade popular, seja extremamente pequeno. O partido elegeu apenas um governador de estado, que também não é novidade, porque num determinado instante, quer dizer, o Plano Cruzado foi o grande veículo de eleição e menos veículo de solução de problemas econômicos, mas foi um efetivo e brilhante veículo de política eleitoral. Pois bem, nós vamos levar a nossa mensagem, vamos discutir os problemas que dizem respeito ao interesse do povo brasileiro e vamos ver como é que as urnas, porque as decisões de voto não ocorrem nas pesquisas. As pesquisas indicam intenção de voto. E num determinado instante, ela dá uma fotografia momentânea de uma intenção de voto, mas não de uma decisão de voto. Então é muito difícil você tentar afirmar categoricamente que o eleitor que manifestou uma intenção de voto na pesquisa vai tomar a mesma decisão de voto lá na boca das urnas. Além do mais, uma campanha política não é feita só para ganhar. O senhor vai manter a candidatura do senhor a até o fim? A campanha política é uma pregação cívica, ou não é uma pregação cívica? O senhor pretende manter a ou é candidatura... apenas um jogo dos ganhadores? Jogo de ganhadores apenas é jogo de oportunistas. O senhor pretende manter a Não candidatura é jogo até o fim, de partido mesmo político, que nem de homens públicos que têm convicção das suas ideias. Júlio Mesquita, por favor. Ministro, eu gostaria de saber do senhor, saindo um pouco desse campo aí de pesquisa, de suas chances de chegar à presidência da República,
se caso o senhor vier a chegar a ser o futuro presidente brasileiro, qual é o papel que o senhor acha adequado do Estado na economia brasileira? Hoje o senhor está satisfeito com o papel que o Estado exerce sobre a economia? Se o senhor não estiver satisfeito, quais são as medidas que o senhor tomaria para que o Estado tivesse o seu papel reduzido, no caso, na economia brasileira, e em quais setores, basicamente? Muito bem, uma pergunta importante. Em primeiro lugar, eu estou convencido que há um excesso de presença do Estado na vida do cidadão brasileiro. Excesso de presença do ponto de vista da regulamentação. A economia brasileira é uma economia administrada, nunca foi uma economia de mercado. É uma economia terrivelmente administrada. Em segundo lugar, há excesso de presença do Estado que concerne à tributação. O perfil da tributação no Brasil é um mau perfil, em que se sobrecarrega fundamentalmente o pequeno agricultor, o pequeno comerciante, o pequeno industrial, o pequeno empresário, o pequeno assalariado, de modo geral. Diz, mas tem isenção. Sim, mas tem uma faixa de assalariado, que na realidade é assalariado, não tem renda específica, que paga tributos, de imposto de renda excessivamente elevado. Nós temos a mania da alíquota. É mais fácil atuar sobre a alíquota do que ter uma visão de conjunto mais ampla e mais realista. E há excesso de presença do Estado na atividade econômica. Então é preciso reduzir a presença do Estado nessas três áreas fundamentais. Na atividade econômica especificamente, o que ocorreu nesses últimos tempos? Em primeiro lugar, as empresas, de um modo geral, as empresas estatais, por uma série de circunstâncias que não cabe aqui enumerar, perderam grande parte da sua eficiência. Porque neste país há um péssimo hábito. Já que não pode consertar o que está errado, atrapalha-se o que está certo. Algumas empresas estatais no Brasil que funcionavam muito bem, no setor elétrico, por exemplo, foram pouco a pouco sendo corroídas nas suas bases e hoje não renovaram o quadro, não atualizaram o mecanismo gerencial, envelheceram prematuramente e deixaram de prestar o serviço que o país precisava. E, por outro lado, o mecanismo de administração de preços fez com que houvesse uma transferência via preço, particularmente via tarifa, grande parte da capacidade de investir do setor público para o setor privado. O setor público tinha uma capacidade de investir, ele dá a ordem de 7% do PIB, está com a capacidade de investir com 3% do PIB. Então, até por essa razão, se não for por outras razões, é preciso reduzir a presença do Estado na atividade econômica. Ministro, Não, espera um pouquinho. Quem está com a palavra sou eu. Até porque, se não fosse necessário esta redução, haveria que se cumprir o texto constitucional. O que diz o texto constitucional nos seus princípios fundamentais? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da iniciativa privada. Então, o próprio texto constitucional, que às vezes é constantemente malhado como um mau texto constitucional, tem seus defeitos, não há dúvida nenhuma, mas lá, nos seus conceitos fundamentais, estabelece o valor social do trabalho e da iniciativa privada e o pluralismo político. Em primeiro lugar, você diz quais são as áreas que eu não transferiria para o setor público. Primeiro, eu sou favorável ao monopólio estatal da Petrobras. Dizem por aí que eu sou estatizante. Na realidade, nada menos verdadeiro do que isso. Como governador de Minas, tomei uma série de providências no sentido de reduzir a presença do Estado na atividade econômica. Quando baixei a presença do capital do Estado na Fiat, não transferi para a CEMIG, transferi para a Cataguases Leopoldina, a empresa de energia elétrica Leste Mineira, contrariando um pleito que tinha a área política do meu Estado. Eu transferi essa área de concessão para a Cataguases Leopoldina. E no Ministério das Minas e Energia, comecei privatizando uma empresa subsidiária da Companhia Vale do Rio Doce, a Fermag,
ferritas magnéticas de Minas Gerais, porque não tinha sentido. A Vale do Rio Doce entrou apenas para tornar viável um setor tecnológico importante, que o Brasil não tinha presença expressiva, que é a produção de ferro magnético. Quando a empresa se estruturou adequadamente, nós a transferimos para o setor privado. Ministro, Agora, eu sou a favor do monopólio estatal do petróleo. Acho que devemos abrir espaço. Inclusive na exploração. Inclusive, no que está no preceito constitucional. ministro, Está no por favor. preceito constitucional. Ministro Aureliano, por favor. Desculpe Agora, interrompê-lo. vou completar. No setor de energia elétrica, acho que devemos abrir espaço. E no Ministério das Minas e Energia procedi assim. Estimulei empresas que atuam com alta intensidade de consumo de energia, como as empresas que operam no setor de ferro-liga e de alumínio, a gerar energia por conta própria. Inclusive, estimulei muito o Antônio Hermílio de Moraes, que é um empresário competente, a ampliar a presença de geração de energia própria dele para as suas empresas, particularmente as de alumínio. Ministro, desculpe interrompê-lo tão seguidamente, mas é que nós temos aqui algumas dezenas de telefonemas de telespectadores que querem também lhe fazer perguntas. Aqui nós temos o Augusto Oliveira, do Jaguaré, aqui em São Paulo, José Jorge Ross, do Jardim Paulistano, também em São Paulo, Antônio Garcia, da cidade de Catanduva, e o vereador de Bragança Paulista, Stanley Rangel. Os quatro, basicamente, criticam a sua atuação no governo do general João Batista Figueiredo e perguntam o que mudou em Aureliano Chaves de Mendonça do governo Figueiredo para cá. Critico, O senhor não mudei participou nada. daquele governo e hoje pleiteia num regime democrático a sua candidatura à presidência Não da mudei República. nada. Sou o que sempre fui. Participei da Revolução de 64 e não me arrependo de tê-lo feito. Acompanhando uma decisão do governador Magalhães Pinto, de quem eu era secretário da Educação. Uma revolução que nasceu sob o signo democrático, no momento cruciante da vida deste país. Segundo lugar, todas as vezes que por esta ou por aquela razão o processo revolucionário, não os ideais revolucionários, porque processo é uma coisa, ideal é outra, desviou-se do seu rumo, eu não acompanhei. Eu vou convidar esses desmemoriados a lerem os anais da Câmara dos Deputados, para saber qual foi o meu comportamento quando a Universidade de Brasília foi invadida, quando morreu aquele estudante no calabouço. Qual foi o meu comportamento? Quando houve uma solicitação de licença para processar o seu Márcio Moreira Alves, eu que tinha discordância no que concerne especificamente as ideias que ele expendeu nesse discurso, que foi considerado um discurso provocativo, votei contra a concessão de licença. Por quê? Porque a Constituição que eu jurei não amparava o pedido de concessão de licença. E tanto não amparava que a emenda constitucional número 2, número 1, aliás, depois do ato institucional número 5, alterou esse texto constitucional. O Carlos Nascimento. Fui o primeiro governador ainda sobre a égide do ato institucional número 5, quando esse dito democrata estava com a boca travada. Termo este. Agora, ministro. A pregar anistia ampla e restrita. E eu a pratiquei no Ministério das Minas e Energia. Pergunte os petroleiros, pergunte os funcionários da Companhia Vale do Rio Doce, pergunte os eletricitários. Se eu não pratiquei isso, eu não tenho, em nenhum momento da minha vida, uma dicotomia, uma dissociação entre o que eu prego e o que eu faço. Carlos Nascimento, por favor. Ministro, até pouco tempo a grande preocupação nacional era com a segurança das pessoas. Hoje as pesquisas de opinião mostram que a preocupação é outra, é com a corrupção. E não é para menos. Todos os dias há notícias de policiais convivendo com bicheiros. Os próprios parlamentares pegaram um colega deles com a mão na caixa do Instituto de Previdência. Houve uma CPI da corrupção em cima de autoridades federais. Eu pergunto ao senhor o seguinte: o senhor acha que é possível se resolver no Brasil esse problema de corrupção hoje? Ou até quando o país vai ter que conviver com a sem-vergonhice? Isto é um negócio lamentável sob todos os aspectos. Porque todas as vezes que há um conluio entre corrupto e corruptor, porque não há corrupto sem corruptor. É uma coisa difícil. E qual é a desgraça desse país, em grande parte? É que as comissões parlamentares de inquérito não têm consequência prática. O governo é um todo, é poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, ou não é?
O senhor acha que a CPI da corrupção deveria ter levado, então, às últimas consequências, as Mas é investigações? evidente, é evidente. Porque todas as vezes que se faz, porque se acusa com extrema facilidade, sem provas concretas, às vezes. E não é se apura com terrível dificuldade, não. Não se apura. Não se apura. O que o senhor faria no Isso é um caso negócio como grave. Naginarras? É? O que o senhor faria no caso como do escândalo da Bolsa Naginarras? O senhor como presidente? As providências legais que cabem no assunto, apurar o fato e remeter à justiça, depois de convenientemente apurado, o processo para que seja punido pela justiça. A justiça é que pune. O senhor considera o presidente José Sarney leniente, tolerante com as acusações de corrupção que todo dia ou frequentemente pipocam sobre membros do seu governo? Cada um tem um estilo, né? O presidente José Sarney é um homem que gosta de ser suave, né? Eu não sou um homem que gosta de ser suave nas minhas posições. Agora, ministro, o senhor disse... Agora, eu respeito a posição de cada um. Agora, é preciso distinguir especificamente. O presidente da República tem a autoridade que lhe outorga a lei maior, que é a Constituição. Você dizer que o presidente da República vai sair prendendo A, B, C ou D, é uma ficção, é uma bobagem, é uma demagogia barata e inconsequente. Os senhores verificaram que, inclusive, no próprio governo revolucionário, que tinha poderes excepcionais, vários processos que foram abertos contra indivíduos acusados de corrupção, não concluíram por defeito jurídico contido no processo. Ministro, o senhor... Então, essas coisas, nós precisamos conversar essas coisas com uma certa clareza. Porque aqui no Brasil, a fantasia está tomando conta desse país. Ora essa. Ministro, o senhor disse que o Plano Cruzado foi menos um veículo de solução de problemas econômicos e mais um veículo de política eleitoral. Mas o senhor era ministro nessa época. Por que o senhor não se demitiu? E era ministro, em protesto é verdade. fraude É verdade, eu era ministro. E qual foi a minha posição em relação ao Plano Cruzado? Respeitava o Funaro por uma razão simples. Eu respeito os homens sinceros e honestos. O senhor Funaro sempre me deixou a imagem de um homem sincero e honesto. Mas por diversas vezes conversei com ele, inclusive no dia em que foi lançado o Plano Cruzado. Disse, ministro, com todo o apreço, com toda a estima que tem por você, e tem porque eu respeito as pessoas sinceras. Vocês estão jogando o país num perigoso quadro de euforia que vai desaguar inexoravelmente na frustração. Esse Plano Cruzado foi examinado por mim, com outro nome, amplamente lá no Jaburu, quando o meu nome foi lembrado como candidato à sucessão do presidente Figueiredo. Era um plano que tinha méritos, tinha aspectos positivos, mas era um plano que tinha que ser aplicado num horizonte restrito e sofrer a viventação de rumos subsequentes para experimentar a hipótese de dar certo. Pois bem, o que é que foi transformado o Plano Cruzado? Um plano milagreiro. Mas não seria Qual é o país do mundo? Qual o país do mundo? Qual é o país do ou mundo eleitoreiro? que conseguiu? Qual é o país do mundo que conseguiu, por obra de um decreto, ou de um decreto-lei, ou de uma lei, resolver essa coisa complicada que se chama inflação? Qual é o país do mundo que fez isso? Ministro, mas em vez do senhor procurar o ministro Funaro para dizer no ouvido dele que o plano não ia dar certo, não era mais lógico que o senhor fosse opinião pública ou se demitissem por discordar da... Olha, você que é um homem extremamente experiente, que acompanha de perto as manifestações, sabe que por diversas vezes eu me manifestei. Eu vim aqui numa reunião da Fiesp em São Paulo, em que fui questionado naquela época em que a euforia dominou esse país. E não se impute apenas ao governo Sarney. Aquela euforia do Plano Cruzado. Aquela euforia do Plano Cruzado dominou. Não o grande povão só. Esse nós temos que respeitar. Não é obrigado a saber. Mas as elites dirigentes deste país, na sua quase totalidade. Inclusive as elites empresariais. Inclusive as elites empresariais. É preciso dizer essas coisas? Ou não empolgou? Empolgou integralmente as elites empresariais deste país. Então, houve sim, especificamente uma espécie de corresponsabilidade.
no plano. Uma Roberto Miller, por favor. corresponsabilidade. É porque no Brasil nós temos o hábito perigoso do escapismo e da busca sempre dos chamados bodes expiatórios. Roberto Miller. Eu, numa reunião da Fiesp, que deve estar gravado, né? As reuniões importantes devem estar gravadas na Fiesp. Tive uma posição dizendo, eu respeito a sinceridade e a honestidade do ministro Gilson Funaro, lá na Fiesp. Porém, esse plano cruzado é fundamentalmente um plano equivocado. Ministro, por favor. O Roberto Miller tem uma pergunta para o senhor. Ministro, À direita, por favor. Hein? ministro, se eu entendi bem, o senhor disse que ainda no Palácio Jaburu estudou um plano assemelhado ao plano cruzado e esteve a favor dele e, se eu entendi bem, o senhor me corrija, por favor, apenas achava que deveria ser feito em prazo mais curto e sendo alvo de correções aqui e ali na medida em que as coisas, a sociedade, os preços evoluíssem e sugerissem mudança. Eu entendi bem a sua observação? Não. O plano foi debatido amplamente comigo. Não tinha o nome de plano cruzado. Quem, pela primeira vez, pensou em alguma coisa parecida com esta coisa que chamou plano cruzado, chamou-se Antônio Dias Leite. Professor de economia, ex-ministro das Minas e Energia, um homem extremamente competente. Um dia me procurou, como vice-presidente da República, para dizer que estava examinando com a sua equipe da Ilha do Fundão, uma equipe de alto nível, algumas modificações que ele considerava como modificações fundamentais para recompor os rumos da economia nacional. E essas modificações envolviam, em primeiro lugar, mudança de padrão monetário. Segundo lugar, alteração dos mecanismos cambiais. Terceiro lugar, congelamento de preços e de salários. Durante o debate que nós tivemos, eu fiz algumas observações. Eu não sou economista, sou engenheiro, mas evidentemente que cada um de nós tem um pouco de noção de economia. Tá bem, vamos congelar salários. Os períodos de dissídio coletivo são diferenciados. Era para você ter um certo cuidado, porque você corria o risco de congelar um salário lá em cima e outro salário cá embaixo. Isso acabou ocorrendo. Segundo lugar, eu fiz uma pergunta mais ou menos tida como ingênua. Sim, mas as perguntas ingênuas é como as perguntas crianças, às vezes encerram muita verdade. Preliminarmente, para que os senhores vão congelar mercadoria, preço das mercadorias? Para evitar especulação. O senhor quer fazer o obséquio de definir para mim o que vem a ser especulação? Sonegação de mercadoria, quer dizer, ao consumidor com o objetivo de aumentar o preço. Sonegação de mercadoria. Nós conhecemos o estoque das principais mercadorias no Brasil? Conhecemos? Não conhecíamos, e tanto não conhecíamos, que os senhores verificaram o que aconteceu com a importação de arroz da Tailândia. Uma das coisas mais perigosas que nós temos aqui no Brasil são os dados estatísticos. É preciso ter muito cuidado para citá-los, para não cometer equívocos irremediáveis. Então, essas coisas foram debatidas lá. Não chegamos a afirmar nenhum ponto de vista, porque a minha candidatura interrompeu-se no meio da discussão do problema. E nós caminhamos na direção da candidatura Tancredo Neves. Este assunto não voltou mais à tona. Ministro. Veio voltar à tona no plano cruzado, durante a gestão do ministro Gilson Funaro. E hoje, quando o senhor é candidato a presidente da República. Então, vamos tocar esse barco para frente. Eu perguntaria ao senhor o seguinte, né? Além da corrupção a que eu já me referi, sem dúvida que a inflação é hoje a grande dor de cabeça nacional. A inflação pode até ser indutora da corrupção. Bom, como é que seria o seu plano econômico, já que o senhor apontou todos esses defeitos no plano cruzado? O que é que o senhor faria se o senhor fosse eleito presidente para combater essa inflação? O Jesus Portillo de Uberlândia, Minas Gerais, também. Deixa eu ver se eu respondo. Pergunta ao Eu senhor. respondo primeiro ao que remeteu a pergunta pelo telefone. Não, é a mesma questão. A mesma questão. O Jesus de Uberlândia também tem a mesma questão do Nascimento, em relação à inflação. Em primeiro lugar, quem não distingue não governa, quem não prioriza não administra.
eu não tenho a menor dúvida de que uma das causas, mas talvez a mais importante das causas da inflação reside fundamentalmente no déficit público e no mecanismo de financiamento do déficit público. Se você tem um mecanismo adequado de financiamento do déficit público, você pode, através desse mecanismo adequado de financiamento, esses países desenvolvidos, os Estados Unidos têm grande déficit público, mas sabe como financiar esse déficit público? Às vezes nós somos uns dos financiadores incógnitos do déficit público americano, através da variação de taxa de juros. Mas quando queriam cortar do seu ministério, o senhor não gostava, lembra-se? Hein? Quando queriam cortar do seu Você não ministério... deixou eu completar meu raciocínio, meu caro assistente. Tá bom. Não se pode cortar no principal, tem que cortar no acessório. Que é a mesma coisa aquele pai de família que, para pagar sua dívida, mata o filho de fome. É um bom caminho. Alguma vez o senhor permitiu cortar no acessório do seu ministro? É um bom caminho. Do seu ministério, ministro? O que foi, meu caro? Alguma vez o senhor permitiu cortar pelo menos no acessório do seu ministério? Supérfluo, sim. Essencial, não. Mas, ministro, Como é que eu vou... Olha aqui, meu amigo. Clóvis, por favor. Espera um pouquinho. Essa pergunta sua é uma pergunta importante. Eu vou responder. Como é que eu ia deixar cortar recursos para o prosseguimento das obras de Itaipu? O senhor estava no escuro aqui em São Paulo hoje. Os senhores estavam no escuro aqui em São Paulo hoje. Não foram as providências que eu tomei no Ministério das Minas e Energia. Em primeiro lugar, construindo imediatamente 300 quilômetros de linha de transmissão, Itaipu e Ivaiporã, cuja ausência levou o sul do país a um racionamento perigoso. Ministro, trabalhando no governo, supérfluo exemplos dos outros. Espera um pouquinho. Mas só um minutinho, por favor, que tem o Júlio. Ministro, mas exatamente dentro desse assunto, os jornais vêm ultimamente noticiando que a partir de 1992, nosso país vai ter que sofrer racionamento de energia. Sim, porque não se dá prioridade. A energia elétrica é, hoje, prioridade. Apesar de todos esses investimentos que o senhor está falando. No processo de desenvolvimento industrial, energia elétrica é prioridade das prioridades. Ministro, O homem moderno, espera um pouco, o homem moderno não vive sem energia elétrica. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Tudo dependendo de energia elétrica. Essas câmeras de televisão funcionam sem energia elétrica, esses refletores funcionam sem energia elétrica, esse microfone está aqui grudado na minha gravata, funciona sem energia elétrica. Mas esses investimentos, quando foram feitos, já se previa que em 1992, apesar desses investimentos, nós vamos ter que passar por um processo de racionamento de energia? Olha, energia elétrica não é investimento, não é spotlight não, meu filho. Não é fotografia de momento não, é um contínuo. Ministro. Pois é, ministro. Há que haver um relacionamento perfeito entre demanda de energia elétrica e oferta de energia elétrica. E num país como o Brasil, onde não há condição de importar energia elétrica, à exceção da binacional Itaipu, a oferta de energia elétrica tem que caminhar sempre um pouco na frente da demanda de energia elétrica. Senão, o destino é racionamento. Ministro. E não for... Espera um pouquinho. Não. O senhor não vai interromper o meu raciocínio. Porque esse raciocínio é fundamental para que o interlocutor, o telespectador, saiba para onde vamos. Não foram as providências que tomei. Primeiramente, construindo esse trecho de linha de transmissão que aliviou o sul do país. Construindo uma linha de transmissão de 500 kV, de Itaipu na direção de Porto Alegre, transitando pelo Paraná e por Santa Catarina, que aliviou a oferta de energia elétrica vis-à-vis a demanda. Depois construindo a segunda linha de corrente alternada e a segunda linha de corrente contínua e dando início à terceira linha de corrente alternada e a subestação de Ibiúna, que é muito presumível que os senhores não tenham conhecimento dela. Construção de subestação de Ibiúna que foi construída em 3 anos. 6 milhões e 300 mil quilowatts construída em 3 anos. E o senhor não tem conhecimento. Ministro. A maior subestação da América Latina. Todas as subestações da CESP que foram construídas até hoje somam 8 milhões de quilowatts. Todas as subestações da CEMIG foram construídas até hoje.
somam menos de 6 milhões de quilowatts. Esta subestação, 6 milhões e 300 mil quilowatts, construída em 3 anos. Não fora isto, São Paulo, ao invés de ter perspectiva de racionamento em 1992, teria racionamento real este ano. Ministro, por favor, só um minutinho, Cláudio, por favor. Eu passo em seguida, é que eu tenho aqui dezenas, centenas de perguntas de telespectadores que estão reclamando que não são feitas as perguntas dos telespectadores, eu só fiz uma vez. Então, ministro, por favor, há vários telespectadores aqui, Antônio Siqueira do Rio, José Reinaldo Riscal da Vila Formosa aqui em São Paulo, Leonardo Concon de Penápolis, da cidade de Penápolis, José Freire de Porto Alegre, Dr. Silvio Galvão Neto de Pindamonhangaba. Eles querem saber do senhor, como um dos criadores do Programa Nacional do Álcool, se esse programa continuará sendo uma prioridade no seu governo ou ele vai ser reduzido. Muito bem. Uma pergunta também importante, porque esse Programa Nacional do Álcool tem sido objeto de muitas opiniões de mal informados. E muitas denúncias de corrupção também. Isso é outro problema. Isso não é problema. Isso é na área particular, corrupção na área particular, problema da... No caso específico do Proálcool também. Problema privado. Isso é problema privado. Na área privada. Mas o senhor acha isso aqui? Desculpa, não. Ministro, mas o senhor acha que o senhor presidente da República com denúncias de corrupção? Denúncia de corrupção é da área privada? Denúncia de corrupção, meu filho, apura-se até as últimas consequências. Mas não a área privada? O governo, as autoridades? Sim, na área que compete ao governo apurar. Setor privado é problema do setor privado. Isso é outro problema. O que concerne especificamente o Programa Nacional do Álcool, é preciso saber em que cenário foi tomada a decisão de partir para o Programa Nacional do Álcool. Qual era o cenário daquela época? Preço elevado do petróleo no mercado internacional, que chegou a atingir $40 o barril no mercado spot Rotterdam. E mesmo no contrato, no mercado contratual, o petróleo estava numa curva ascendente. O Brasil importava predominantemente petróleo do Oriente Médio, que era uma região confragada naquela época. E desse Oriente Médio prevalecia a importação de petróleo do Iraque, que entrou em guerra com o Irã. O Brasil produzia naquela época 167 mil barris dia de petróleo e consumia 1 milhão de barris dia de petróleo. 16,7% do consumo global era produção nacional. O restante era importado. O Brasil consumiu em 1981 10,5 bilhões de dólares. Mais da metade dos seus recursos em dólar obtidos com a exportação, só para importar petróleo. Foi dentro desse cenário que foi concebido o Programa Nacional do Álcool. Um programa que tinha uma visão estratégica. Vale dizer, se houvesse uma circunstância de qualquer natureza que bloqueasse a importação de petróleo do Brasil naquela época, o álcool produzido no Brasil, mais o petróleo produzido no Brasil, atenderia às atividades vitais do país. Quer dizer, o senhor, como presidente, que posição terá em relação ao Proálcool? Ajustar o Proálcool à nova realidade. A economia é um processo que se ajusta a cada dia. A empresa do senhor não se ajusta a cada dia? O que significa ajustar, ministro? Então, o que acontece? O cenário hoje é diferente. O cenário hoje é diferente. Qual é o cenário de hoje? A Petrobras está produzindo 630 mil barris de petróleo. E não está produzindo mais porque faltaram-lhe recursos para prosseguir nos investimentos. Mais de 55% do petróleo que se consome no Brasil. Hoje, foi um feito extraordinário. Poucos países do mundo conseguiram realizar isso que foi realizado aqui no Brasil através da Petrobras. Poucos países do mundo. Os senhores não são capazes de me citar um país do mundo que tenha feito isso. Agora, ministro, o senhor deixou claro... A exceção, espera um pouquinho, a exceção dos países do Oriente Médio. Você e o Rossi, por favor. Bom, mas agora, diante desse novo perfil de realidade, em que, primeiro, nós produzimos mais petróleo. Segundo, o petróleo no mercado internacional está levemente declinante. Não sabemos quanto tempo isso vai ocorrer. Ou sabe? Ou vocês têm alguma bola de cristal aí para me dizer com absoluta firmeza? Não, o petróleo vai continuar caindo no mercado internacional. Ninguém sabe disso. E há um outro fator. No momento em que os americanos estão fazendo um grande programa de álcool. Álcool de grão, que custa mais caro, álcool de milho.
com a finalidade de adicionar em toda a gasolina consumida nos Estados Unidos. Inicialmente 10% de álcool anidro. Para quê? Para reduzir poluição ambiental. Para reduzir poluição ambiental. E o senhor sabe o que ocorreu aqui em São Paulo com a simples redução do percentual de álcool na gasolina? Pois bem, neste momento, o Brasil não pode entrar na contramão da história de torpedear um programa que é um programa vitorioso, que desempenhou um papel importante no quadro dos combustíveis líquidos do país e desempenha um papel importante no que concerne a redução de poluição ambiental. Ministro, agora, tem que ajustar a realidade que estamos vivendo. Ministro, quero fazer uma pergunta específica Miller, que o senhor tem feito a outros Miller. candidatos. Miller, por favor, o Vez está ali há algum tempo pedindo uma pergunta, ele passa em seguida para você. Obrigado, Miller. Pensando no balanço energético do país e naquilo que o senhor considera ser as tendências do consumo especificamente de eletricidade, o presidente Aureliano Chaves retomaria o acordo nuclear Brasil-Alemanha que prevê a construção de 7 ou 8 usinas nucleares? Claro que não. Claro que não. Quer dizer, o Brasil Claríssimo pode que não. suprir a sua Não, demanda vamos botar sem esse negócio no seu energia. devido lugar. Vou refrescar a memória de vocês. A primeira providência que tomei quando ministro das Minas e Energia foi determinar que um grupo de homens de alto nível no setor científico e tecnológico desse país procedesse a uma reavaliação do programa nuclear brasileiro. Foi feito. Mas, perdão, ministro, o senhor é contra o Foi feito. acordo nuclear com a Alemanha ou o senhor é contra o uso da energia nuclear para fins de eletricidade? Não, eu não posso ser contra, seria uma ignorância. Finalmente, eu posso ser um mau político, mas sou um bom engenheiro. Não, esse não seria, esse tipo de ignorância eu não praticaria nunca. O que ocorre é o seguinte: neste reexame do programa nuclear brasileiro, chegou-se à conclusão, lógica, óbvia, que o Brasil não precisa preocupar-se intensamente com a instalação de centrais nucleares, porque elas não são prioridades no perfil energético brasileiro. Nós ainda temos disponibilidade de energia de origem hídrica capaz de atender ao perfil de demanda deste país até o ano 2010. Seguramente. Ministro, por favor, ministro. Depende de como o país vai crescer. Porque para cada perspectiva de crescimento do produto interno bruto, corresponde uma perspectiva de demanda energética. Mas não há necessidade. Então, Ministro. o programa nuclear brasileiro pode ser decalado no tempo. Nós não vamos afirmar que seria uma utopia afirmar que o Brasil não vai precisar de energia nuclear. Como não? A França está... Quanto é que você acha que a França está produzindo de energia elétrica de origem nuclear? Quantos por Ministro, cento? por favor, ministro. Quantos por cento? Quase a metade. Desculpe Hein? interrompê-lo, ministro. Quase a por favor. metade, não. 67%. Ministro, por favor, nós estamos já a 7 minutos do final do programa e eu não gostaria de cometer mais injustiças na distribuição da palavra, então restam 3 perguntas, o Miller, o Rossi e o Nascimento, por favor. Eu gostaria que ambos, entrevistadores e entrevistados, fossem breves nas respostas para que a gente pudesse terminar o programa no horário. Também eu Obrigado. gosto de ser breve na resposta, mas o pior da brevidade da resposta é eu cheio de truncar Perfeito. a resposta e às vezes qualificar, prometemos que não haverá- qualificar o entrevistado de Nós incompetente. lhe prometemos que ninguém trocará as respostas desde que elas sejam breves. Eu posso ser Obrigado. um mau político, mas bom engenheiro eu sou. Miller, por favor. Eu sei onde é que está meu nariz. Ministro, o senhor é a favor ou contra a instalação das zonas de processamento de exportação? Tema polêmico. Industriais de São Paulo dizem que isso é um paraíso fiscal, o senhor sabe melhor do que eu. Muitos governadores e políticos do Nordeste defendem. Qual é a sua opinião? O presidente Aureliano Chaves manteria ou pararia com essa história? Não, não pararia. Manteria. Agora, nós temos é que ter um certo cuidado para não transformar a exceção em regra. O grande mal aqui no Brasil é o seguinte: de repente, aquilo que deve ser exceção se transforma em regra. De repente, aí todo mundo quer zona de processamento de exportação. E daí? Se ela é uma exceção, ela tem a representatividade de corrigir os chamados desnivelamentos regionais. Assim que eu concebo isso. Fora disso, não há o que falar. Agora, se eu começo a generalizar, o objetivo central cai por terra. Um perigo. Nós brasileiros somos mestres em fazer isso. Rossi, por favor. Transformamos a exceção em regra. Ministro, eu vou tentar juntar 2 perguntas numa só. O senhor mencionou aqui Por favor, que Rossi. São Paulo Desde que tem... sejam Eu vou ser breves. rápido. Perspectiva de racionamento para 92, o que significa uma má situação de fornecimento de energia elétrica. E criticou a presença do Estado em vários itens que eu não vou mencionar. Criticou a ação do Estado na economia em vários itens que eu não vou especificar para ganhar tempo na pergunta.
Agora, o senhor foi 10 anos membro do governo, 6 como vice-presidente, quase 4 como ministro das Minas e Energia. Por que o senhor deixou que a situação chegasse? Não, não deixei não. Você não está mandando embora de vocês. Deixa eu terminar. Ou o senhor não era ouvido no governo, ou o senhor foi de alguma maneira imprevidente. Qual das duas? Não, na Comissão Nacional de Energia, o senhor não leram até hoje, garanto que o senhor não leram uma resolução da Comissão Nacional de Energia sobre a minha presidência. Foi publicada no Diário Oficial, em que todas essas providências estão consubstanciadas. Agora, eu não era executivo? Pois é, por isso que eu quero saber, eu era executivo, meu filho. Vice-presidente da República é vice-presidente, o que mais que você quer? Não, queria que influísse no governo, no mínimo. Oh, não faça. Você é um jornalista inteligente, não faça esse tipo de indagação. Mas por quê? O vice-presidente não, vice-presidente é a figura do Jô Soares. Vice-presidente é vice-presidente. Agora, os senhores indaguem de mim qual foi o meu comportamento quando eu tive a oportunidade de substituir o presidente Figueiredo. Ministro. Cruzei os braços, não tomei decisão a respeito de assuntos polêmicos que foram colocados na minha deliberação. Ministro. Leia as resoluções da Comissão Nacional. Não, leia as resoluções da Comissão Nacional de Energia sobre a minha presidência. Para saber se todos esses assuntos não foram amplamente discutidos lá. Ministro, para usar uma palavra sua, o senhor falou em reexame da política nuclear brasileira, né? Agora, por que não se fez também um reexame do Proálcool para que o programa não chegasse a correr os riscos que corre hoje, quando ele está caindo no descrédito popular? Por que o senhor não previu isso a tempo? Não, caindo no descrédito popular, muito mais por conta da imprensa mal informada. Não, como não? Ninguém quer mais carro a álcool, ministro. Não tem mais. Qual foi o movimento que se criou em torno do Programa Nacional do Álcool? Agora, nós estamos correndo o risco, meu caro, de entrarmos no contramão da história. No momento em que os americanos estão fazendo um grande programa de álcool, presumivelmente vão atingir, num curto espaço de tempo, 20 bilhões de produção de litros de álcool, para misturar na gasolina, para obter duas vantagens subsequentes. Eu estou perdendo tempo de fazer algumas exposições de natureza técnica, porque isso cansa os outros, mas é preciso falar. Bom, mas o carro em primeiro lugar, melhora a octanagem da gasolina sem necessidade de botar tetretil de chumbo, que é um poluente terrível. Segundo lugar, reduz a emissão de dióxido de carbono e de monóxido de carbono na atmosfera, que são emissões que contribuem para aumentar o índice de poluição ambiental. Quer dizer que se o Proálcool não der certo definitivamente, a culpa é da imprensa, então? Não, a culpa da imprensa não, mas vocês, em grande parte, não posso dizer isso. Seria Ministro. uma precipitação da minha parte. Mas é preciso o seguinte, informar-se melhor, né, para informar melhor. Ministro, por favor. Informar-se melhor para informar melhor. Ministro, não sobraram ainda 2 minutos. O Júlio César Mesquita fará então a última pergunta do Roda Viva com o senhor hoje. Por favor. Ministro, dentro dos nomes que o senhor examina para formar no seu futuro ministério, está o nome do general Ernesto Geisel? O general Ernesto Geisel é uma grande figura que presidiu este país, né, com visão do futuro, com segurança, com firmeza, mas com espírito democrático. Acredite-se ao presidente Geisel uma série de iniciativas que hoje não têm sido convenientemente avaliadas. Em primeiro lugar, acabou com a tortura desse país. Você de São Paulo sabe disso, melhor do que eu. Tomou as primeiras providências para acabar com a censura e eliminar e acabar com o ato institucional número 5. Mas foi ele que fez o acordo nuclear com a Alemanha, sim, mas o qual o senhor não retomaria. Não, foi um cenário da época. O cenário da época. Cada cenário tem uma avaliação própria. E em função desse cenário se toma. O senhor convidaria ele para ser seu ministro? O senhor convidaria ele para ser seu ministro? O presidente Geisel tem um lugar na história do Brasil. Não pode ser ministro de governo nenhum. Ministro, por favor, desculpe, mas o nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Nós agradecemos a sua presença hoje à noite aqui no Roda Viva, agradecemos a presença dos nossos convidados, os jornalistas, agradecemos aos telespectadores que nos telefonaram. Infelizmente, não pudemos fazer todas as perguntas, mas elas serão entregues ao ministro Aureliano Chaves. O Roda Viva volta daqui a pouco com a segunda rodada de hoje, que é uma entrevista com o ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola. Até já.